Olá, meu querido oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje a nossa aula vai ser uma aula de revisão. Nós vamos fazer uma retrospectiva, né? Relembrar tudo aquilo que já foi dado, já foi passado aqui para vocês, né? Desde aquelas aulas presenciais ainda, né, na escola, até as nossas aulas online. E como já estamos entrando no período de provas, em breve nós teremos aí a AV3, então é necessário fazer essa retrospectiva para assim vocês acabarem recordando um pouco sobre o nosso conteúdo. E o nosso conteúdo vai ser o teatro no Brasil. A nossa ferramenta de estudo vai ser única e exclusivamente a nossa apostila. Então, nós só vamos estudar por ela. Tudo o que vai cair na prova vai estar na nossa apostila, no nosso material didático. E eu já gostaria que vocês marcassem aí as páginas, que é 15, 16, 17, 18, 19 e a página 20 da nossa apostila. Então, não deixem de fazer uso da nossa apostila para o nosso estudo, para a nossa prova. E o teatro no Brasil, eu gostaria de recordá-los que chegou aqui, né, no nosso país através dos padres jesuítas, dos padres da Companhia de Jesus. Ele chega aqui no século XVI, ainda, nós estamos falando daquele ano de 1500 em diante, né, que é quando acontece o descobrimento do Brasil, e naquelas caravelas de Cabral, muitos jesuítas também vêm com ele. E aqui eles têm a missão, esses padres jesuítas têm a missão de catequizarem os índios e até os próprios colonos. Então aqui eles vão fazer uso do teatro, né, já que os jesuítas eles têm uma questão intelectual muito grande, um conhecimento muito vasto, tanto da arte, da história, filosofia e várias outras coisas. Então eles aqui vão introduzirem o teatro, vão se utilizarem desta ferramenta para a catequização dos índios. Eles não tinham conhecimento nenhum sobre a língua, nada. Então os padres jesuítas utilizam desse recurso para catequizarem os índios e também alguns colonos. Em relação à formação dos atores, ainda no século XVIII e no século XIX, essa formação era feita por pessoas, né? Quem formavam esses atores para o teatro eram as pessoas das classes mais baixas. E essas questões, esse teatro era até visto com certo preconceito, tanto que era proibida, né? Era vedada a participação de mulheres nesses teatros. E acabava, querendo ou não, só quem podia participar eram os homens. Às vezes até os próprios homens faziam personagens femininos, por justamente ter esse preconceito, haver esse preconceito em relação à mulher em não participar das apresentações de teatro. Bom, então nós vamos nos arrastar desde o século XVI até XVIII e início do século XIX, né, com a chegada da família real, o crescimento do teatro pelos jesuítas, e assim vai se incorporando na vida social do nosso país. Já com a chegada de Dom João VI aqui no Brasil, em 1808, o teatro dá um grande salto. Sendo que o teatro que foi impulsionado, né, por Dom João VI aqui no nosso país, ele era um teatro que ainda estava muito ligado, muito influenciado pelos teatros europeus. Esses grandes teatros refletiam o gosto do teatro europeu, até porque o Dom João VI era europeu, ele era português, né? E Dom João VI, no ano de 1810, no dia 28 de maio de 1810, ele reconheceu aqui no nosso país, tanto ele assina um decreto reconhecendo a necessidade de se construir teatros, espaços, né, para acolher a sociedade para assistir esses espetáculos, que até então era feito em praça pública, na rua, não tinha um espaço oficial para eles. Então, Dom João VI, em 28 de maio de 1810,
assina um decreto reconhecendo a necessidade da construção, né, de um espaço para apresentação própria dos teatros. Depois desse reconhecimento todo de Dom João VI, nós acabamos tendo uma peça praticamente brasileira, que já não trazia tanto mais a influência europeia. Essa peça foi chamada O Príncipe Amante da Liberdade. Essa peça foi encenada no ano de 1803. Ela aconteceu em Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, e ela teve como autor, foi dirigida por João Caetano. Então ela foi a primeira peça oficialmente brasileira, sem influência europeia. O nome da peça, para relembrar, O Príncipe Amante da Liberdade. Ela foi encenada no ano de 1833. E gostaria de lembrá-los que uma tragédia, né, marcante, né, nós temos no teatro, né, drama, comédia, tragédia. A tragédia muito marcante, que foi encenada em 13 de março de 1838, que teve como autor Gonçalves Magalhães e o autor João Caetano, que foi a peça O Poeta e a Inquisição. Essa peça foi encenada no ano de 13 de março de 1838, e ela é considerada um marco do teatro brasileiro, porque ela retratou um pouco desta questão dos poemas e a Inquisição ainda lá do século XV, XIV, toda essa questão da Idade Média. E é interessante relembrá-los, falar aqui, que as peças que estavam ligadas à independência do Brasil, todas as peças teatrais que eram feitas baseadas na independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822, elas tinham um caráter peculiar. Elas traduziam comédias de costume, ou seja, fatos inusitados, né, do período, desse momento da independência do Brasil. Então eles botavam um certo ar de comédia nessas encenações que estavam ligadas a representar a independência do nosso país. Também voltando à questão dos jesuítas ainda lá, com a questão da catequização dos índios, e eles trazendo o teatro para o nosso país, eles tinham uma coisa interessante que eles utilizavam muito como personagens nos teatros deles. Os personagens geralmente eram os santos, né? Porque os jesuítas são católicos, padres católicos, então eles procuravam trazer coisas da própria igreja. Eram os imperadores, porque não vivíamos num mundo monárquico, né, que estava ligado a Portugal, que tinha um reino de Portugal, que era o reino de Algarves e Brasil também. Então eles traziam para a realidade, né, até para poder ensinar esses índios, os santos, né, os símbolos católicos, traziam as figuras dos imperadores, que era a política da época, né, e também trazia a questão dos demônios, para relembrar o inferno, o purgatório, toda essa questão envolvendo a Igreja Católica. Outra coisa interessante que eu gostaria de relembrar é que as primeiras peças teatrais, elas eram escritas em tupi, a língua dos índios, né? Em português e espanhol. Português porque os colonizadores falavam português, né? E também vieram muitos espanhóis para cá. Então, tupi, português e espanhol era a língua que era utilizada para as peças teatrais. E em relação ao nosso teatro de revista, deixa eu pegar aqui a apostila, que foi a nossa última atividade que eu passei, né, naquela vez. E o teatro de revista, né, como eu já falei, né, ele surgiu na França, aquela questão toda, e ele tinha uma questão interessante, que ele buscava agradar diferentes segmentos da sociedade, ou seja, eles não tinham apenas uma classe social específica que eles queriam agradar. Então eles queriam agradar a todos, e não apenas a classe alta, a classe média, a classe baixa, mas sim a todos da sociedade, a todos os segmentos da sociedade. Então, feito esse resumo aqui para vocês do que vai estar na nossa AV3, gostaria que vocês estudassem bastante a nossa apostila e até uma próxima. Qualquer dúvida, estou lá na plataforma digital, é só me chamar. Até logo e aquele abraço. Tchau para vocês.